O Reinaldo Café Soluções em Gestão, Confraria de Negócios, hoje entrevistando Carlos Moreira. Nós vamos bater um papo sobre planejamento financeiro. Te encontro já já, Moreira. Reinaldo Café Soluções em Gestão. Olá, você está aqui na Confraria de Negócios. Estamos aí todos os dias, às 18 horas, com o nosso ao vivo, né, aqui pelo YouTube. A Confraria de Negócios foi uma idealização que nós tivemos, juntando inúmeros profissionais que atuam na área de assessoria, consultoria, coaching, aqui na região. Nós estamos falando de Bauru, centro do estado de São Paulo, e nós promovemos nesse período uma série de entrevistas discutindo temas relevantes no tocante ao enfrentamento da crise. Começamos falando de vendas com Wagner Moraes, logo na sequência nós tivemos o Marcos Ferrari falando sobre linhas de crédito e a parte financeira, depois o Dr. Fábio Maia falando de contratos, a Maria Elvira Escapol falando como administrar a questão emocional em tempos de crise. Tivemos também uma conversa com Milton De Biasi sobre liderança, e ontem nós conversamos com o Gustavo Cândido falando sobre a questão do digital na era da crise. Todos esses vídeos depositados aqui no Reinaldo Café Soluções em Gestão. Vou me apresentar, sou economista, Reinaldo Café, tenho um escritório de consultoria, Reinaldo Café Soluções em Gestão, e há um ano sou associado da Fundação Dom Cabral. A Fundação Dom Cabral tem uma entrega do ponto de vista regional agora. Os profissionais da Dom Cabral vêm até as regiões de Bauru, Marília e Araçatuba e fazem o seu trabalho. E juntamos forças aqui no interior com esses profissionais para criar exatamente a confraria. E a partir da confraria e também da associação comercial, que tem um canal chamado a CIB Orienta, nós estamos promovendo esse bate-papo. Com alegria recebo aí um parceiro, inclusive desenvolvemos trabalhos em conjunto, o Carlos Moreira. Tudo bem, Moreira? Como é que vai? Muito obrigado aí por esse seu tempo para a gente falar um pouco de planejamento financeiro, orçamento financeiro em tempos de crise. Legal, Café. O prazer é meu de estar com você e estar com os nossos ouvintes, espectadores, e a gente está aqui para isso. A formação, realmente, nós temos uma consultoria com foco nisso, então vamos trazer todo o nosso conhecimento e colocar à disposição aí desses ouvintes. Rapidamente, a tua formação e rapidamente, não conta tudo que você já fez até agora. Não, só a formação. Eu sou, academicamente, eu sou bacharel em administração de empresas e tenho pós-graduação em finanças, marketing, finanças pela Uniban, marketing pela SPM e MBA pela Fundação Getúlio Vargas de Controladoria, Finanças e Auditoria. E tem um escritório que atua como consultor na área de finanças, planejamento, etc. Né? Moreira, vamos direto ao ponto aí. É natural que, assim como você, eu também estou enfrentando com meus clientes, a gente está numa fase em que a gestão financeira passou, sem dúvida alguma, a ser a grande tônica, né? Nós temos aí um trabalho muito importante de sentar no caixa, mas o empresário não pode perder de vista a sua estratégia e o seu próprio planejamento financeiro. O que você tem trazido de prático aí para os seus clientes e você que atua nessa área, o que você pode contribuir para quem, semelhante a muitos, estão agora com o pepino de não ter vendas, os clientes que existiam estão com dificuldade para pagar, alguns estão cancelando e você tem que trabalhar na outra ponta aí no controle dos gastos. É um fechamento não muito fácil, né? Não, definitivamente não é fácil, principalmente porque nós, brasileiros, não temos uma cultura forte, né, de poupança, de planejamento. Se você olhar o japonês, ele planeja, quer dizer, a criança na escola já aprende o que é planejamento. Se você olhar o americano, ele de criança ele já aprende que ele tem que poupar e fazer a sua vida futura. E nossa cultura não tem isso. Isso migra também para o empresariado. A gente percebe nos clientes que a gente visita que a dificuldade é sempre a mesma, ou seja, não tem dinheiro, estou sem liquidez, enfim, está sem capital de giro.
E quando pega uma crise dessa, aí aquele problema que estava na superfície da água, ele sai da água como se fosse um míssil, né? Ou seja, aí o problema aumenta. Planejamento estratégico é outro parto da montanha, né? Porque ninguém dá valor a isso e você tem que convencer de que olhar para o futuro é um bom exercício e que você se planeje. Eu costumo usar uma metáfora. Tem uma série que está disponível na televisão que chama-se SEAL Team, ou o time SEAL, né? Que são os militares da Marinha Americana, que são extremamente treinados para missões quase impossíveis. E cada missão é uma missão. Então, eu passo um paralelo entre o planejamento estratégico e isso, por quê? Porque eles têm que estar preparados para tudo e tudo sempre tem uma surpresa. Então, na nossa vida empresarial é isso, nós temos que estar preparados para tudo e sempre vai ter uma surpresa. Quem poderia prever o coronavírus em março dando férias para clientes? Né? Ninguém poderia prever. Mas se a gente tivesse feito um cenário pessimista, talvez financeiramente a gente estivesse melhor preparado e as dores seriam menores, você poderia tomar decisões com mais calma, com mais sensatez, e não ficar numa loucura porque o caixa secou, né? Agora, o que eu tenho observado é que nós vamos tirar muitas lições disso, né? Tanto na pessoa física como jurídica. É claro, nós temos aí no Brasil, e infelizmente esse número vai aumentar, 50 milhões de brasileiros que vivem com menos de R$ 420 por mês, e dentre desses tem pelo menos 15 milhões que vivem com menos de R$ 120, ou seja, abaixo da linha de pobreza. Então, esses, é difícil você ter uma comunicação que você fala assim, ó, você precisa gerar excedente. Né? Mas a classe média, que até se confunde com esse pequeno empresário, e aquele empresário até de médio porte, que a duras penas construiu o seu patrimônio, a gente sempre fala, olha, vocês precisam trabalhar uma gestão boa no seu orçamento para ter excedentes para capital de giro. Não distribua todos os resultados. Né? Crie de reinvestimento. Para as pessoas físicas, a gente fala a mesma coisa. Né? O que vai acontecer com você se você tiver o desemprego? Acho que agora ficou muito claro o que nós estamos querendo dizer, né, Moreira, quando a gente fala da gestão do caixa e do gestão do próprio orçamento da empresa, né? Quer dizer, gerar excedentes e fazer com que esses excedentes sejam disponibilizados de maneira a enfrentar emergências. Talvez eles nunca tenham se dado conta que seriam essas emergências. E é engraçado, Café, porque isso que você falou hoje está acontecendo com classes média alta também, porque você pega um médico, né? Um médico que no pico de carreira estava faturando mensalmente R$ 120 mil, simplesmente o faturamento dele foi para zero, porque a clínica dele está fechada. Se ele não tinha uma cultura de não distribuir, né, todos os lucros, ou seja, rapelar o caixa da empresa, e se ele foi preocupado e poupou, ele tem uma reserva agora que ele vai conseguir segurar todo esse tempo que ele vai ter que manter a clínica e o consultório dele fechado. Agora, se é aquele médico que faz o plantão à noite para almoçar no dia seguinte, esse está com problemas sérios, porque é o máximo que ele vai conseguir o plantão, porque a clínica dele está fechada. Então, levando isso, respondendo a sua pergunta, levando isso para o mundo empresarial, e o exemplo que eu falei é um exemplo verdadeiro e está acontecendo nesse exato momento, a gente fala para os empresários, distribua só 25%, não distribua tudo, porque se você distribuir uma boa parte disso, você vai ficar sem liquidez, você vai ter problema de... Não, e aí vem aquela baita confusão, né, cara? Não, mas deu lucro? Cadê o lucro? Não, lucro é uma coisa, liquidez é outra coisa, né? E aí você tenta explicar para o empresário que são coisas que andam juntas, mas são diferentes, são conectas ao mesmo tempo desconectas, né? E aí, quando você convence o empresário disso, é muito gostoso, porque aí você vê a coisa acontecer. Agora, tem o caminho da dor e o caminho do amor. Até há pouco tempo atrás, eu e vocês estavam no caminho do amor. Olha, cuidado com isso, cuidado com aquilo. Agora é o caminho da dor, né? Ou seja, agora vai sentir realmente no caixa o peso de uma falta de uma gestão orçamentária, de uma gestão de tesouraria, de um planejamento estratégico, de um plano orçamentário que ele siga, que ele obedeça e que ele acompanhe. Agora, vamos imaginar, nós estamos aí há um mês, né? Está completando, nós estamos falando aqui de Bauru, no dia 15 de abril, 18h11 agora, ao vivo. Então, nós estamos completando em Bauru um ciclo de quase 30 dias
em que parte do comércio, o serviço está parada, quem tem possibilidade de estar em home office, alguns negócios perderam 10% do faturamento, outros 30%, tem informações até de 80%. Outros negócios estão crescendo na crise, né, porque alguma demanda já existe, notadamente no segmento de alimentos. O que você indica agora, Moreira, e seria a tônica daqui para frente? Esse empresário que pode, eventualmente, ter uma retomada das suas atividades a partir do início da semana que vem, na pior das hipóteses, no mês de maio. Ele não vai encontrar mais aquele consumidor que vai comprar o supérfluo, porque está tendo, além de tudo, um grande aprendizado de maximizar o uso do dinheiro, ou seja, cada real está sendo valorizado. Então, eu não imagino que na retomada, os supérfluos, ninguém vai abriu a loja, eu vou lá comprar o televisor agora, que eu quero trocar de 42 polegadas para 60 polegadas. Então, como é que esses empresários que observaram queda na venda vão certamente ter um endividamento e uma gestão disso daqui para frente? Qual é a tua recomendação nesse momento? O que ele tem que fazer, inclusive nesse período pré-abertura, que é exatamente para não esperar o momento que as coisas voltarem, entre aspas, a uma certa normalidade, mas para ele se preparar para esse momento que vai chegar ali na frente. A hora que ele abrir a porta e o cliente não vier na velocidade, no volume que ele quer, a equipe dele não vai estar com o mesmo pique, ele vai estar provavelmente com uma empresa menor. Qual a recomendação do ponto de vista da estratégia financeira? Bom, se ele é um empresário que tem a cultura de fazer o seu planejamento estratégico orçamentário, a recomendação que eu daria nesse momento, faça uma boa revisão, reveja os cenários que você criou e olhe para frente com muita frieza e não descuide. Se for um comércio, cuidado com o estoque, né? Muito cuidado com o estoque. Se for uma indústria, a mesma coisa, cuidado com o estoque, cuidado com a mão de obra intensiva da produção. E se for uma empresa de prestação de serviço, cuidado com os custos e as despesas, né? Porque o pessoal costuma fazer uma baita confusão com isso e são coisas que parecem iguais, mas são bem diferentes. Então, a recomendação que eu dou é que no comércio, cuidado com o estoque para que você não tenha assuma grandes compromissos, porque o volume de vendas não vai retomar de uma hora para outra. Olhe para frente, se prepare para uma retomada gradual. Se essa retomada for mais rápida, melhor ainda. E guarde dinheiro, tem algum termo que os economistas estão usando, você usa bastante também, sente no caixa e evite o que você puder postergar de pagamentos, postergue. Temos algumas chances aí de fundos de garantia em 6 vezes, INSS para julho, PIS e COFINS para julho. Faça isso, use o que a lei lhe permite, mas entenda que você postergar significa não pagar hoje, mas pagar lá na frente. Então, você vai ter que trabalhar para gerar uma riqueza, gerar um caixa, para você assumir esses compromissos lá na frente. Então, a recomendação é cautela, frieza e cuidado com a liquidez, cuidado com o dinheiro em conta, para que você não fique sem dinheiro para honrar aquilo que é mais básico. Por exemplo, uma loja de comércio não poder comprar mercadoria para revender. Então, ela não vai funcionar, não vai operar. Um prestador de serviço que depende de crédito para instalar os seus produtos. Se ele não tiver crédito, ele não consegue comprar os produtos, não consegue instalar, não fatura. Então, o momento é privilegiar a liquidez, não ficar sem pagar as suas contas principais, porque aí você vai ter mais dificuldade. E serão dificuldades exponenciais, que não é uma linha reta, não, é bem exponencial, porque isso vai crescendo numa velocidade igual à pandemia. Então, cuidado com o caixa. O nosso colega o Ricardo Rocha, também economista, né, e atua aí na consultoria, faz parte da confraria, ele quer que a gente aborde a questão da empresa que não tem cultura orçamentária. O que ela faria agora? Um planejamento para 6, 12 meses? Quer dizer, ela não vai conseguir. Aquele que nunca pensou para os próximos 5 anos, deveria agora, talvez, sentar e rever, né, até do ponto de vista do que vai ser o segmento dele, né? Com essa cultura digital, isso nós abordamos ontem com o próprio Gustavo, né? Que há uma possibilidade aí de as coisas mudarem. Eu percebo na área da educação, isso é uma tônica, do jeito que a gente vai fazer viagem, como a gente vai se relacionar com as pessoas. Tal. Agora, esse que nunca adquiriu uma cultura do planejamento, o que ele faz? Ele reúne o time dele
é o dono com o filho, é o dono com o profissional, e traçar o quê? Nós estamos aí fechando meados de abril, nós temos aí 8 meses até o fim do ano, né? O que ele faz nesse período, além de sentar no caixa? Ele tem que se preocupar bastante com o fechamento dos negócios que podem acontecer no futuro. Certamente, ele tinha algumas coisas andando que ficaram congeladas, ele retomar isso e seguir, tentar, no momento em que as coisas começarem a tender a ir para o normal, fechar esses pedidos e seguir em frente. Mas eu sou uma loja, eu não tenho orçamentos rodando na rua. Bom, se comunique com o seu consumidor, tenta se comunicar com o seu consumidor. Nós vimos aí muitos comércios rapidamente entrando na internet, no e-commerce, enfim, tendo uma agilidade muito grande, intensifique isso. Mas tente fazer um planejamento igual. Se eu faturar X o próximo mês, a minha despesa é Y, eu consigo aguentar. Tente fazer uma continha básica, já que não tem a cultura do planejamento, faça uma continha básica de receita, custo, despesa e resultado, que você já vai ter um bom norte para começar a saber por onde você tem que caminhar. Porque se você não faz isso, qualquer estrada serve e qualquer destino também serve, inclusive o destino de você fechar as portas definitivamente. Então, faça uma conta, se preocupe um pouco com esse momento que você tem um tempo disponível e tente projetar resultados na sua empresa, receita, despesa, custo e resultado, para que você possa enxergar lá na frente o que pode acontecer e, dessa forma, reagir. Vou buscar mais pedido, vou buscar mais cliente, vou fazer mais propaganda. Eu tenho um cliente, por exemplo, que nesse exato momento ele tomou a decisão de ir para a televisão, ir para outdoor, ir para a rádio. Ele deu a louca no cara. Ele tem uma reserva boa de numerário, de caixa. Ele decidiu investir porque falou, olha, ele usou essa frase: se estão chorando, eu sou o cara que vou vender lenço, eu vou para cima e não tem conversa. E traçou um plano de marketing estratégico e está executando o plano. Quer dizer, mas não são todos que estão nessa situação confortável de poder assumir dívidas de 30, 40, 50 mil reais mensais para um faturamento de 3 milhões e meio mensais, que é mais ou menos o faturamento que ele tem hoje. Mas se você não tem essa grana toda, sem problema. Se comunique com o seu cliente, faz sinal de fumaça, manda WhatsApp, vai no Facebook, faz gravação, enfim. Diga que você está vivo e diga que você ama o seu cliente, porque é ele que paga as suas contas no final da conversa. Agora, Moreira, dentro dos pequenos negócios, eu diria até algumas empresas médias, temos aí alguns empresários que misturam um pouco o que a gente chama aí tecnicamente do princípio da entidade, né? E talvez essas pessoas se deram conta, nesse momento, que ele não sabe mais o limite da gestão do caixa da casa com o limite da gestão do caixa da empresa. É uma grande oportunidade de dar uma virada nisso, né? Estabelecer um critério de prolabore, de distribuição de resultado, né? Acho que é o momento do aprendizado aí, né? Sem dúvida. Eu tenho esse problema aqui dentro de casa. Minha esposa é psicóloga e ela faz uma baita confusão com o dinheiro do consultório, o dinheiro, ela mistura tudo, faz aquela salada mista. E o que a gente pega por aí também é o PF junto com o PJ, ou seja, a pessoa física misturando com a pessoa jurídica, e ela vai ter que agora entender que são duas entidades diferentes e que têm que ser administradas de forma diferente. Eu estava fazendo uma mentoria para uma cliente em São Paulo, Café, que ela é web designer. Ela trabalha como microempresária individual e estava nessa confusão. Eu orientei ela, falei, estabeleça um prolabore para você. Ela falou, o que é isso? Olha a pergunta que ela me fez, o que é isso? Ou seja, ela não sabia o que era o olerite do empresário, né? Aí eu expliquei para ela, prolabore, quando você trabalhava, você não tinha olerite? Tinha. Agora você, empresário, você vai ter prolabore. Então, você vai retirar, vai recolher INSS, vai pagar imposto de renda, e você vai ter um líquido que você vai viver. E o resto? O resto deixa no caixa da empresa. Mas eu não tenho conta. Abre uma conta para a empresa. Tem bancos digitais que abrem contas gratuitas, você não precisa se preocupar com isso. Separa o dinheiro. Mas e depois se ficar muito dinheiro lá? Aí você decide o que você faz, porque você é acionista da empresa, você decide o que você distribui. Eu recomendo que você retire 25% e deixe 75%. Café, nós falamos há pouco, fora do ar, e é uma verdade, nada será igual daqui para frente. Eu e você, nós nunca vivemos uma crise igual a essa. A nossa idade não permite que a gente fale, não, eu já vivi outra crise.
Então, é um grande aprendizado para todos nós, para mim, para você e para essa massa de empresários que querem vencer. Vantagem do brasileiro. O brasileiro, ele é aguerrido, ele é muito criativo. Você pode reparar que muitos restaurantes rapidamente entraram no iFood, fizeram o cadáver lá, já estão vendo, está faturando a mesma coisa? Não, mas você está sobrevivendo. Eu fui hoje buscar refeição no restaurante, dá dó. Você entra num restaurante gigante, as mesas tudo de perna pro ar, aí você vai entrar lá para pegar uma marmitinha pronta. É lógico que aquela despesa fixa toda não está sendo suportada pela venda de marmita, mas ele sobrevive, passa por essa maré e segue em frente. Acho que os empresários têm que pensar nessa parte criativa. E, por favor, sem malandragem, sem maracutaia, façam as coisas no estrito espaço legal. Porque se fizer ilegal, lá na frente vai dar problema também. O Richard Avante, que é também parceiro da confraria, Sim. ele pergunta, com as empresas aí operando de forma limitada devido aí à pandemia, seria interessante aproveitar esse período para um planejamento mais abrangente? Quer dizer, é o momento mesmo de agora canalizar forças para rever, inclusive, o que essa empresa pretende ser nos próximos 1, 2, 5 anos. No planejamento estratégico, a gente coloca sempre a questão dos marcos importantes, né? Eu costumo dizer que uma parte aí do meio empresarial, a natureza leva, né? Se a natureza levar para cá, ele vai para lá. Eu sempre uso da figura de futebol, né? Quando eu estudava no Moraes Pacheco lá, a gente ia jogar futebol, né? Aí o sujeito falava assim, não precisa marcar aquele ponta esquerda, por quê? A natureza marca, quer dizer, ele não sabe jogar mesmo, a natureza marca, né? Então, infelizmente, muitos empresários, a natureza cuida, né? Vou para cá, vou para lá. Acho que agora é a hora mesmo de sentar e falar, olha, e até ter a humildade de reconhecer que precisa de ajuda. Né? Isso. É a hora de jogar a arrogância empresarial fora, levantar a mão, pedir socorro e ter humildade. Agora, é muito comum isso que você falou, empresário pô, como é que isso aqui dá certo, cara? Eu não acredito que isso aqui dá certo. Dá certo porque o mercado é demandado, ele consegue, de uma certa forma, aos trancos e barrancos, atender aquela demanda e fazer um pouco de caixa daquilo. Mas agora é a hora do quê? Richard, muito bem colocado. Aliás, eu esqueci, Ricardo Rocha, um grande abraço para você também. É a hora, você tem um tempo ocioso, é a hora de você olhar para o futuro. Pensa, olha o teu negócio, olha o seu concorrente, o que o seu concorrente tem de forte e de fraqueza, o que você tem de fortaleza e de fraqueza, onde você pode melhorar, traz a sua equipe, seja humilde, traga a sua equipe junto, discuta com ela também, né? Não fica dentro do seu escritório ali quietinho, porque você não tem engajamento. A importância de você trazer a equipe dentro de um planejamento desse é que você engaja, você compromete todo mundo numa única causa, né? Não tenha vergonha de falar para o seu funcionário que você está passando um período difícil, porque a melhor coisa agora é a transparência. Ser transparente com a sua equipe, ser transparente com seus colaboradores é importante, porque você acaba tendo o quê? Engajamento. Então, aproveita a ociosidade e olha para frente. Olha para o seu concorrente, olha para o seu fornecedor, vê quais são as dificuldades que você está tendo, e aí você começa a criar um plano. O que é um plano? Então, como é que eu vou resolver o problema A? Como é que eu vou resolver o problema B? Como é que eu vou resolver o problema C? Simples assim. Ah, mas isso é muito simplista. Ok, quando vai para uma empresa grande, a gente faz uma coisa mais complexa. Para uma empresa pequena, não adianta você complicar muito, porque simplesmente não vai funcionar. Então, pensa, olha para frente, enxerga seu concorrente, enxerga seu cliente, enxerga seu fornecedor, enxerga seus funcionários, entenda os problemas, crie planos para resolver os seus problemas. O que você diria se você encontrasse a seguinte situação agora? Empresário rico e empresa pobre. Olha, eu responderia que isso é um golpe. Ou seja, o cara está preparando a empresa para ela quebrar e ele ficar com o dinheiro no caixa. Isso eu já vi 2 ou 3 vezes na minha frente. Eu diria para esse empresário que ele está muito equivocado e que ele vai deixar um legado muito negativo para os herdeiros dele. Então, se na outra ponta não for má fé, for uma visão de que eu, a duras penas, construí esse patrimônio, mas não estou a fim de devolver para aquela que foi minha fonte.
um equívoco aí de ponto de vista, né? Se o dinheiro Sem veio dúvida. dessa organização e ele se enriqueceu com o dinheiro da organização, nada mais justo que, no momento de aperto, parte desses recursos, desse patrimônio, possam ser canalizados para salvar, né? Não necessariamente Sem dúvida. na burla, né? No Sim, sem planejamento. dúvida. Eu tenho um caso desse, inclusive é um contrato que está andando, onde os dois sócios faziam uma retirada relativamente considerável da empresa, e eu tive que fazer 2 reuniões com ele, uma não foi suficiente, para mostrar para eles que eles tinham que dar uma cota de sacrifício agora. E eles me perguntaram claramente qual seria a cota de sacrifício. Falei, diminuir a 1/3 que vocês retiram hoje da empresa. Ah, mas eu não consigo pagar minhas contas. Pega a sua reserva pessoal e paga as suas contas. Você retirou milhões e milhões da empresa, não é possível que você gastou tudo isso aí. Está em algum lugar. Agora é a hora de você pegar a reserva e quitar. Da mesma forma, se a empresa está precisando, nesse momento ele vai ter 2 fontes de financiamento, só 2. Ou ele, ou o banco. O banco, ele vai sofrer um pouco, vai chorar um pouco lá nas mágoas em cima da mesa do gerente, para tentar convencer o gerente que ele vai pagar a conta. Só sobrou uma fonte de financiamento, a dele. Se o exemplo empresa pobre, dono rico, que o dono rico divida um pouco a riqueza dele com a empresa que lhe trouxe a riqueza, para ver se vai lhe trazer mais riqueza no futuro. Eu acho que é uma coisa muito básica, mas que as pessoas... o problema, Café, sabe o que a gente encontra, e você deve encontrar isso todo dia, é um maldito padrão de vida. O cara não admite, ele não sabe como é que ele vai chegar em casa e vai falar para a família, olha, precisamos reduzir o nosso padrão de vida porque temos que apertar o cinto. E aí é o orgulho, né? O orgulho não deixa ele abrir o jogo. Mais uma vez, transparência. Não fica mostrando uma coisa que você não é. Chega em casa e fala, olha, não dá para gastar o que estamos gastando agora, vou ter que cortar pela metade. Ponto, cara. E se você não for uma pessoa que fez poupança, lamento informar que você está com grandes problemas, porque agora é a hora de você usar a poupança que você fez. E é um bom momento para falar um pouco sobre isso na família, né? Porque com a dificuldade de uma viagem, você tem restrição de ir até para a praia, né? Mesmo que você pegue um carro aqui, você queira acessar a praia, está com restrição. Você não tem balada, você não tem gastos excessivos no cartão de crédito, né? Seria um momento aí dar uma olhadinha nesse orçamento da família e dizer, ó, tá vendo? A gente consegue sobreviver sem tantos supérfluos, né? E aí poderia esse excedente que ele está, ou essa retirada que ele está fazendo da empresa, ser reduzido para esse 1/3 que você deu de exemplo, sem que você prejudique, né, até o seu dia a dia. Usar isso como aprendizado nesse momento. Né? Não, nós vamos ter vários aprendizados, sem dúvida nenhuma. E esse é um momento rico para ele sentar com a família e transferir esse aprendizado para, escuta, o mundo existe, o mundo real está aí fora, o mundo de Bob é só no desenho animado, e a gente tem que recolher o trem de aterrissagem e encolher o cinto, não tem jeito. Agora, isso é muito básico, né, o Café? Porque tem um ditado famoso que diz assim, atrás de um grande homem tem uma grande mulher, e é uma pura verdade, né? Se a família é uma família que segue junto em todas as decisões, você tem uma solidez financeira melhor. Se é uma família que tenta levar uma vida que não é a vida real, você percebe que alguém ali rala e não consegue construir riqueza. O cara está sempre devendo, o cara não consegue construir patrimônio, o cara não consegue fazer nada. Ele vai fazer uma viagem, ele compra a viagem em 24 parcelas e sofre para pagar as 24 parcelas, porque ele quer dar aquela viagem para a família, mas ele não é capaz de dizer para a família, olha, eu não tenho condições de dar essa viagem, porque o que eu ganho, não consigo pagar essa viagem. Mas ele faz. Então, qual o aprendizado que a gente vai tirar do momento agora, tanto empresarial como pessoal? Nós vamos aprender. E qual é o caminho que nós estamos aprendendo agora? Da dor. A gente teve a chance de aprender pelo amor. Agora a gente vai aprender pela dor. O Ricardo Rocha retoma o tema aí da gestão financeira, a gente agradece até as perguntas que ele vem encaminhando. Em resumo, o que ele coloca você tem duas fontes muito líquidas dentro da empresa, uma com menor, outra com maior. Você tem os recebíveis, que podem virar dinheiro, e aí você antecipa, e naturalmente tem que ter aí um olhar para isso. E tem a questão dos estoques, em que você pode, com menor liquidez, mas se você derrubar o preço, né, eventualmente achar quem esteja disposto a comprar. O que você acha desse momento, você derrubar a margem
e, eventualmente, antecipar recebível para gerar essa liquidez que acabamos de falar. Ô, Ricardo, obrigado mais uma vez aí pela pergunta. É questão de sobrevivência, né? Sobrevivência é um ambiente de guerra, não é um ambiente de calmaria. Se você tem contas a receber que você pode trazer para valor presente, para agora, mas tem taxa, tem juros, sim, nada de graça. Mas se você precisa de liquidez agora para você continuar operando quando o mercado abrir novamente, é melhor você sacrificar um pouquinho, né, da sua margem, trazer esse contas a receber a valor presente, sacar isso e ter liquidez. Com relação ao estoque, a mesma coisa. Mas eu não vou conseguir repor o estoque porque eu vou sacrificar. Não vai sacrificar o estoque. Você vai derrubar a sua margem, vai vender por uma margem marginal para você girar esse estoque rápido, ou seja, essa conta estoque, sai de estoque para banco ou ir para caixa, para você voltar a ter, ou seja, ter mais liquidez, para você retomar. Eu acho uma estratégia bastante saudável, mas tem que ser muito cuidado. Posto de gasolina. Posto de gasolina é complicado, porque as margens são muito estreitas, o volume de dinheiro é muito grande, as margens muito pequenas, e qualquer erro nesse movimento de estoque ou de trazer a valor presente recebíveis futuros pode significar prejuízo. Então, cada caso é um caso, mas é uma boa estratégia para ser colocada em cima da mesa e ser avaliada, com certeza. E lembrar, né, que no caso dos recebíveis, você não vai ter essa receita futura. Então, você tem que Lá na trabalhar frente, exatamente. nas novas vendas para poder, lá na frente, né, poder cobrir os seus gastos. Moreira, para a gente finalizar, considerando esse momento em que nós estamos aí enfrentando tudo, que tipo de mensagem você deixaria para esse empresário que meio que se confunde com o próprio funcionário, que está angustiado, que nesse momento até está um pouco desesperançoso? Do ponto de vista da estratégia, daquilo que a mente da gente tem que trabalhar, que mensagem um estrategista traria para essa pessoa que ou não está encontrando uma luz no fim do túnel, outros que não estão encontrando nem o túnel e outros que ali na frente podem dar uma virada? Que mensagem você deixaria nesse momento? Eu deixo a mensagem que eu transmito para todos os clientes que me fazem uma pergunta similar a essa. Otimismo, isso vai passar. Não esmoreça, não entre em depressão, porque isso não vai resolver o problema. Tenha a opção de olhar para frente. Eu gosto muito daquela frase daquele empresário, eu nunca lembro o nome dele, mas o empresário que desmonta caminhão lá, ele fala uma frase assim: seja a locomotiva da sua vida, não seja um vagão, né? Seja a locomotiva da sua vida. Essa é a mensagem que eu dou para ele. Mas eu estou cheio de dificuldade. Continue sendo a locomotiva da sua vida. Isso vai passar, as coisas vão melhorar. O governo está flexibilizando de um lado, os bancos, para aqueles que ainda têm um nome razoavelmente limpo, estão flexibilizando também. Eu tenho um cliente que está fazendo vendas absurdas com uma linha de crédito de um banco comercial, que eu não sei nem como eles estão vendendo tantos milhões usando essa linha de crédito, mas isso alavancou as vendas dele nesse período de uma forma incrível. São 12 unidades, uma matriz e 11 filiais. Só essa filial de Bauru que está arrebentando de vender. Por quê? Porque o gestor da unidade foi criativo, usou uma ferramenta de financiamento e todo mundo está vindo buscar mercadoria aqui. Então, cara, não se encolha. Pelo contrário, seja otimista, olhe para frente, planeje, enxergue o seu mercado, isso vai passar, vai retomar, e aí você está preparado para retomar. Por quê, Cafeu? Olha os nossos esportistas. Todos eles estão em casa, como nós. Todos eles estão fazendo exercício e mantendo seu condicionamento físico. Então, é o que o empresário tem que fazer. Faz o seu exercício empresarial e mantém seu condicionamento físico empresarial. Para que a hora que a coisa retomar, você está pronto para ir para cima. Não esmorecer, vai para cima. Hashtag quebra tudo. Legal. Muito obrigado aí pela sua participação, foi de grande valia. Lembrando que amanhã, às 18 horas, nós temos aqui um novo encontro dessa série. E amanhã o Leandro Rosa vem falar, ele é agente credenciado da XP Investimentos, da GR Capital. Nós vamos falar aí sobre investimentos, né? Que bom, de um lado tem gente que
perdeu valor, mas tem alguns que, felizmente, criaram um excedente, também perderam algum dinheiro agora. A gente vai falar um pouquinho das opções, né, e de como é que vai trabalhar. Então, não perca amanhã às 18 horas essa entrevista com o Carlos Moreira. Já vai estar disponível aqui no YouTube, para você ver em qualquer momento, em qualquer lugar, inclusive compartilhando o link com quem você quiser. Lembrando, então, que na confraria nós já temos aí um bate-papo sobre vendas com o Wagner Moraes, nós já tivemos uma conversa também sobre finanças, linhas de crédito com o economista Marcos Ferrari, falamos com o advogado Dr. Fábio Maia sobre gestão de contratos em tempos de crise, conversamos com a Maria Elvira Escapol sobre gestão da saúde emocional em tempos de home office, também tivemos uma conversa sobre liderança com Milton De Biasi. Ontem nós conversamos com Gustavo Cândido sobre a questão do digital em tempos de crise e temos aí esse bate-papo muito gostoso, muito proveitoso com o Carlos Moreira, falando aí da planejamento estratégico, gestão, como administrar em tempos de crise. Moreira, sucesso aí para você, que rapidamente saiamos dessa enrascada aí que o mundo nos colocou, né? Mas, como você disse, eu tenho dito também que nós saiamos mais fortes, né? Os sábios sabem aproveitar da adversidade para crescer. É uma grande oportunidade, que sejamos fortes e otimistas e sigamos em frente. Obrigado pela oportunidade e um abraço a todos aqueles que estão nos assistindo ou que vão nos assistir com a gravação que vai ficar disponível. Abraço, Café. Bom falar com você, viu? Muito bom, igualmente. E para você que vem prestigiando o nosso trabalho, muito obrigado. Nós estamos pegando gosto pelo negócio aqui, que pode ser que a gente tenha um canal permanente aí, com uma programação para a gente fazer um debate, inclusive em formatos que mais de um participe. Então, aí estamos estudando. Temos aí até sexta-feira ainda muitas atividades. Um abraço, tchau, Moreira, descanse aí. Um abraço. Bom, tchau, tchau.